Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar rogando e suplicando a nosso Senhor Jesus Cristo que tenha compreensão, e Ele a tem, e ajude a todos os irmãos que estão nesta casa, sejam os encarnados como os desencarnados, que vieram aqui para as dores do corpo e para as dores da alma. Senhor, rogo e suplico, olhai por todos nós. O tema a ser desenvolvido, daqueles temas que a casa apresenta aos palestrantes, é um tema que, em verdade, ele é uma chaga social. O tema da violência doméstica é uma das coisas mais nefandas, horrendas, em que a maldade humana ela é mostrada de forma absolutamente clara e de forma extremamente covarde, porque os atos de violência doméstica, infelizmente, eles são o retrato mais bem acabado da covardia e da maldade humana. Eu gostaria de dizer aos senhores e às senhoras que a história da humanidade, a história do homem, ela é uma sucessão infindável de tragédias, de sofrimentos, e que se destaca até hoje. Alguns séculos atrás, na época do Cristo, na velha Pérsia, no Oriente, homens, mulheres e crianças eram vendidos nos mercados como mercadorias. E os compradores usavam o seguinte artifício para não perder o trabalho do escravo que foi comprado. Simplesmente se aproximava uma brasa ardente dos olhos do escravo e eles eram cegados para que não fugissem. Na velha Roma, na Roma de tantas histórias da humanidade, nas festas, nas casas das pessoas que tinham poder, do imperador, da corte, dos poderosos, na hora das comemorações, com comida e bebida farta, havia o espetáculo
ao lado das refeições, que eram gladiadores, lutavam dentro dessas casas, desses palácios, e as pessoas em volta a comer e a beber. E o sangue esguichava para todos os lados, e a luta era até a hora da morte de um dos gladiadores. A história da humanidade é essa história de horrores trágicos, em que o homem trucida o homem. E como tal, ele atrasa a sua evolução e sofre muito até hoje. Todo dia abrimos os jornais, ligamos o rádio e a televisão e assistimos cenas as mais dantescas de mortes, de assassinatos de toda a ordem. Isto faz parte da caminhada humana que é para evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Mas até hoje, esta evolução, ela tem sido, no aspecto tecnológico, do desenvolvimento, ela tem sido significativa na tecnologia, mas o aprimoramento moral, a evolução, ela é mínima. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tem uma passagem em que ele fala: a mais importante evolução da criatura é a educação pelo aprimoramento moral. E onde ocorre, e aí eu entro e abordo e firo diretamente o tema que me traz esta noite. Qual o local mais sagrado da criatura humana? Qual o local em que a criatura humana retempera suas energias, descansa, se aproxima dos seus amigos e familiares? Esse local tem um nome. É a casa, é a habitação de cada um de nós. Cristo, dizem os amigos espirituais, que certa ocasião ele fora convidado para dar uma palestra que lhe foi solicitado por amigos dos apóstolos. E Cristo teria chegado bem antes das demais pessoas e ficou em oração, meditando. É após que todos haviam chegado e Cristo foi convidado a iniciar a sua prédica. Cristo abordou algo que eu considero extraordinário. Ele disse aos homens e mulheres de que todos que chegavam deixavam as sandálias no lado da porta, na soleira da porta, porque vinham pelos caminhos de terra e as sandálias
estavam sujas com o pó ou com o barro e lavavam os pés para entrar na casa. Mas Cristo disse que se era importante aquele ato de consideração com o dono da casa, de respeito pelaquela casa, o mais importante, as pessoas se esqueciam. E Cristo, Jesus, ele enxergava e ele via, bastava olhar, que o mais importante era deixar na soleira da porta as nossas imperfeições, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, o orgulho, a inveja, o ciúme, o egoísmo, que isso era que importava. Porque ao entrar numa casa, deveria se respirar o ar puro de um coração leve e de uma alma feliz com a sua consciência. Meus amigos, todos sabem, e eu não estou dizendo novidade alguma, quanta tragédia, quanta morte, quanto espancamento, quantas surras, quantos desentendimentos, quantas palavras que ferem muito mais que uma bofetada, quantas atitudes que machucam muito mais, até com uma agressão covarde. As casas que devem ser este local sagrado são conspurcadas por nós, homens, na sua grande e imensa maioria, ao violentar, bater, surrar, ferir e matar mulheres. E isso se estende também aos filhos que assistem estas cenas degradantes do homem chegar em casa atormentado pelas dificuldades da vida, carregando as suas dores, buscando no álcool, nas drogas, a solução dos seus problemas e descontando da forma mais torpe, da forma mais covarde, na mulher ou nos filhos. A violência doméstica, ela é uma lepra moral. A violência doméstica, ela é o câncer do relacionamento entre as criaturas. Meus amigos, enquanto o homem e a mulher, todos nós, não nos conscientizarmos que esta existência, ela é uma pequena caminhada ao longo dos séculos. Os espíritos nos esclarecem
que há 40 mil anos o homem vive a idade da razão. E nesses anos todos, todos aqui, todos nós, temos muitas, dezenas, talvez centenas ou milhares de encarnações. E eu pergunto às vossas consciências, eu pergunto aos vossos corações, eu pergunto, em que cada um aqui, e eu me interrogo também a mim mesmo, no que evoluímos? O que fizemos para reduzir, minorar, diminuir ou extirpar as imperfeições morais de gravidade? Abordando o tema de hoje, espancamos ou então ferimos a pessoa com palavras as mais depreciativas, as mais feias, pequenas, mesquinhas palavras para desabafar toda a nossa pequenez moral, ofendendo familiares, que também é uma violência doméstica indesculpável, a ofensa, a agressão. O que nós temos feito ao longo das nossas vidas? Hoje, eu pergunto, o que se observa na sociedade do mundo, não do nosso país? A dor, ela é companheira dos agredidos, dos ofendidos. Quantas lágrimas silenciosas rolaram pelo escrínio da pálpebra do rosto, porque uma mãe, uma esposa, uma filha teve que suportar agressões inomináveis, desde agressões de ordem sexual até agressões de ofensa ou de espancamentos. O nosso país, infelizmente, é conhecido por uma lei, a Lei Maria da Penha, que é a história de uma mulher que foi baleada pelas costas, ficou paraplégica pelo marido, e o processo, ao longo de 20 anos, não se solucionava. Até que, há mais de 10 anos atrás, temos a Lei Maria da Penha, que, infelizmente, nós temos também um outro lado da violência doméstica. Felizmente, isso é minoritário, porque a mulher, reconheça-se, é a grande vítima da violência doméstica. Mas também existem, felizmente, a minoria de mulheres que se aproveitam para criar situações, e nós conhecemos no dia a dia
do trabalho profissional como advogado há 53 anos, nós conhecemos casos em que a lei é usada para prejudicar o homem, para extrair vantagens, para se aproveitar de certas situações. Não se trata aqui de separar homens e mulheres. Trata-se de encarar a realidade. Ao longo do tempo, na história da humanidade, a mulher sempre sofreu mais. Hoje, no Afeganistão e em outros locais do mundo islâmico, o que é a mulher? A mulher, ela é um objeto, o valor dela é nulo. Conta uma história de que quando houve aquela luta contra os talibãs, foram colocadas ao longo das estradas muitas bombas, minas, foram colocadas e aconteceram muitas mortes. O que os homens faziam? As mulheres é que andavam à frente. Porque se pisasse numa bomba, era a mulher que morria. E assim, nós temos histórias, e vocês sabem, tanto ou mais do que eu, conhecem, ou no seio da família, ou em amigos, casos, em todas as classes sociais, sejam pobres, remediados, miseráveis e ricos, o sofrimento é de toda ordem. E enquanto a criatura humana não extirpar do seu coração, das suas atitudes, não se aprimorar moralmente, a lei do retorno é inexorável. Aquela agressão que eu fizer, aquela pessoa que eu machucar no corpo, no coração e na alma, um dia eu serei machucado. Quando e como, não sei. Isto pertence à espiritualidade. Deus não castiga. Nós é que sofremos as consequências pelo livre-arbítrio de ter escolhido o caminho do mal e não o caminho do bem, da tolerância, do respeito. Eu gostaria de contar uma história, até para suavizar um pouco essa palestra, porque o tema é um tema muito forte, da violência doméstica. E isso foi contado pelo grande Francisco Cândido Xavier. E é um fato muito interessante. Uma senhora frequentadora do Centro Espírita, em Uberaba, ela se aproximou de Chico Xavier um dia e disse assim: Chico, eu sou uma mulher muito infeliz. Eu sou casada há 30 anos com meu marido e eu não suporto ele. Eu não consigo olhar para ele. E Chico só ouvia. Mas qual é a queixa que a senhora tem? Ele lhe espanca, ele faz alguma coisa? Não. Eu simplesmente não suporto ele.
Eu sirvo o café da manhã, o almoço, o jantar, e quando ele senta na mesa, eu vou para o quarto. Quando ele termina a refeição, eu volto para a sala e ele vai embora. Mas e por que a senhora não se separa? Se a sua vida é uma vida de infelicidade nesse grau, se não há uma possibilidade da senhora conversar e abrir o seu coração, a senhora não tem nenhum motivo? Não, Chico, é que ele é o meu karma. E eu preciso levar até o fim esse karma. Aí o grande Chico Xavier disse: a senhora está equivocada. Isto não é karma. Isto é um contrato de infelicidade. A senhora está sendo egoísta, a senhora está sendo orgulhosa, porque a senhora deve, primeiro, procurar uma conciliação, porque um dia a senhora casou e jurou e disse que o amava, e vice-versa. Procurar, lá no passado, a maneira de se aproximar e viver juntos até o fim. Mas a senhora prefere o silêncio, serve e sai. Ele vai trabalhar, volta meio-dia, volta no final da tarde, serve a comida e vai. Aí Chico falou: senhora, isto é uma violência. É uma violência moral. Então, não é por não bater, seja o homem, seja a mulher. Não é por não matar, não é por não ferir, não é por não ofender, mas até no silêncio, na forma como nos dirigimos à pessoa que está ao nosso lado, nós também fizemos algo que tem um nome, uma perda irreparável do tempo que nos é dado. Deus nos deu a bênção da vida. Deus nos deu a bênção da vida. E nós parece que dormimos. Nós fechamos ouvidos. Nós não nos apercebemos da beleza extraordinária, da bênção, repito, de viver aqui na terra, aproveitar as belezas que a terra nos oferece, dos familiares, dos amigos, das conquistas, das lutas, do bem que podemos fazer, e reduzimos a nossa vida a dores neste local sagrado chamado a minha casa, a nossa casa. E aí nós estagnamos, nós paramos num tempo espiritual que nos será cobrado, e muito cobrado, porque recebemos talentos, recebemos condições, recebemos uma série de benesses, e pelas más inclinações que não domamos, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela inveja, pela preguiça, inclusive, de sacudir a sua vida e dar um novo sentido para a vida,
procurar fazer da casa um local de felicidade, de retempero de energias, de dar novas forças para seguir em frente, transformamos numa arena de lutas, de sofrimentos, de dores sem fim. E essa colheita, obrigatoriamente, será feita. Tudo que for feito nos será cobrado. Tudo que fizermos contrários às leis divinas será cobrado. Encerro com uma manifestação belíssima do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A leitura desse texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, lendo, eu fico a pensar e peço a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que me digam que eu estou errado, que me digam que eu estou sendo pessimista demais. Mas o que está escrito aqui pelo Espírito Emmanuel é algo que demandará, creio eu, um tempo imenso, talvez até 500 mil, 1 milhão de anos. Mas é o que os Espíritos nos mandam. E essa parte final eu encerro com as palavras de Emmanuel. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão. Olha as guerras que nós temos hoje, terríveis. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Senhores, agora a espiritualidade, Deus e Jesus esperam as nossas respostas. Eu espero que cada um fique em paz com a sua consciência. Que cada um tenha leveza no coração e carregue a fraternidade para dentro do seu lar e não a violência. Muito obrigado.